uma simbologia muito importante. Eu queria contar um pouco do meu batismo. Tá? Inclusive foi lá, se eu não me engano. Foi lá, no Rio Jordão. E foi um momento muito especial, né? E aqui é onde... acho que você mesmo já falou muitas vezes isso, né, Rodrigo? O quanto a Bíblia ela é 360, né? Assim, poxa, você tem a Bíblia, você está lendo, parece que é uma história fictícia, mas você começa a cruzar com a realidade, você fala, pô, peraí, mas aconteceu aqui tal coisa, olha aqui, aí sua vida começa a chegar mais próximo dela, você começa a compreender o todo, né, de alguma forma. Então, na minha vida, né, o que aconteceu? Né? Eu era um cara que não acreditava, né, de fato na Bíblia. Na verdade, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida e muito menos sabia que a Bíblia era um conglomerado de livros. Né? Imagina eu, um cara inteligente matematicamente, racionalmente, estudioso, e aí, de repente, eu um dia me deparei com um amigo, né, ali em Portugal, e esse amigo, né, eu não conhecia, não era meu amigo na época. E aí ele chegou para mim, obrigado. E aí ele falou o seguinte, eu pedi para deixar com vocês alguns aí também, tá? Obrigado. Vocês vão ficar com fome? É tudo saudável, tá? Ultra saudável. Então assim, eu cheguei, né, para esse meu amigo. Obrigado. Né, e não era para eu estar lá em Portugal, porque era um casamento da irmã de um amigo. Esse meu amigo não foi no casamento e eu fiquei lá com uma família de pessoas incríveis, mas eu não conhecia essa família. Fiquei lá com 10 pessoas, 20 pessoas no casamento. Realmente não fazia sentido. Né? E aí eu não entendia direito por que eu estava lá, não fazia sentido. Né? E aí anos depois fez sentido. Lá eu me deparei com uma pessoa na época, né, que me mandou uma mensagem falando, estou em Portugal. Eu estava em Portugal também, em Algarve. E aí a gente conversou, eu falei sobre negócios, ele me falou sobre Bíblia. Ele falou, olha, você deveria conhecer mais a história do rei Salomão, que é o cara mais sábio de todos, e você nunca estudou a história dele. Eu falei, nossa, onde está o livro dele de Provérbios? Ele falou, está na Bíblia. Eu falei, como está na Bíblia? Não faz sentido. Ele falou, a Bíblia são vários livros. Eu falei, sério? E aí eu peguei, recebi uma Bíblia, comecei a ler Provérbios e me aprofundei e achei extremamente profundo, impactante, incrível. Comecei a ler Provérbios todos os dias. Fiquei lendo Provérbios durante 2 anos. Na época, eu achei tão impressionante que eu falei, preciso compartilhar isso. Eu não conseguia sair do primeiro capítulo de Provérbios, de tão profundo que era, e aí eu criei um compromisso público, um compromisso de ensinar. E eu não tinha nem lido ainda. Logo, eu comecei a estudar todos os dias, eu estudava Provérbios 1, no outro dia eu falava sobre Provérbios 1. Estudava Provérbios 2, no outro dia eu falava sobre Provérbios 2. Eu fiz isso por 31 dias. A gente pegou um mês com 31 dias e fez... E fez um desafio. Todos os capítulos. Desafio do Rei Salomão. E foi incrível. E eu, cada dia mais sedento, né, pelo conhecimento. No determinado momento, eu cheguei para esse meu amigo, o Thiago Brunet, eu falei, cara, eu queria muito que Deus existisse. E aí ele falou, para mim existe, é muito óbvio. Eu falei, para mim não é. E aí ele falou, então faz o seguinte. E ele não aguentava mais eu chegar para ele e fazer perguntas sobre Deus. O tempo todo eu fazia pergunta, e isso, e aquilo, que eu sou muito perguntador. E aí ele chegou uma hora que ele cansou e falou, pergunta para Deus se ele existe. Chega em casa, fala, Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. Eu falei, cara, sério? Ele falou, sério. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa, cheguei lá no meu banheiro de noite, falei, Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. Né? E aí eu pedi isso para Deus. Aí passou o primeiro dia, aí eu já desesperado, falei, cara, vai vir um sinal, vai vir um sinal. E se eu não ver o sinal aparecendo, né? 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 7º dia eu já estava maluco. Falei, cara, se não aparecer, Deus não existe. E aí eu dormi, acordei no 8º dia. Não aconteceu nada. E aí eu fiquei extremamente desapontado. Cheguei para almoçar na casa de um amigo. Na casa de um amigo, ligou uma pessoa que hoje é meu amigo, né? Chama Leonardo. Aí ligou de FaceTime para o meu amigo Kaká. Aí ele pegou e falou, Kaká, você tá com quem aí? Leonardo é um pouco bom, né? Inclusive depois fez negócio na vida do Kaique. Aí ele falou, Kaká, você tá com quem? Ele falou, tô com meu amigo. Aí ele virou para mim e falou, nossa, tudo bem, tal, deixa eu fazer uma oração por você. Aí eu falei, uai, oração, não sabia orar, né, Rodrigo? Eu ficava na dúvida se eu tenho que fazer assim, fechar o olho. Era o Dave Leonardo? Não. Não, era outro Leonardo. Aí eu falei, cara, como que eu faço aqui, né? Eu não sabia orar. Ele falou, vou orar por você. Eu falei, tá bom, eu tava com um prato de comida, no vídeo aqui, começou a orar por mim. E aí eu fiquei olhando para ele, né? E aí, de repente, ele pegou e começou a falar da minha vida. Aí falou do meu passado. Pô, mas assim, coisas que não tinha como alguém
sabe, conectar esses pontos todos. Era super sigiloso, segredo, etc. E começou a falar do meu passado. E eu comecei a chorar muito. Eu, um cara duro, digamos assim. E eu falei, cara, não acredito que ele está falando tudo isso, meu Deus. E assim, completamente impossível de acontecer. E aí, no final, ele finalizou dizendo, olha, e digo mais, a sua missão é falar sobre Deus para quem está disposto a ouvir você. Só que como eu tinha falado coisas impossíveis na minha jornada, de alguém saber, eu acreditei que era Deus. Mexeu comigo, fui muito sensibilizado. E aí eu cheguei em casa e falei, agora eu vou vender meu negócio e vou sair pela rua falando de Deus. Essa é a minha missão. Eu achei que era isso. Teve um momento que o Thiago me contou isso, assim, no carro, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ele vai vender tudo. Tinha certeza que era isso. Isso tem quantos anos, mais ou menos? 3 anos. Quase 3. 3 anos. Aí eu cheguei e falei, é isso. Aí eu comecei a pesquisar, o que é isso? O que aconteceu? Né? Aí eu, depois de pesquisar e estudar, eu vi que quando é Deus, isso se confirma. Falei, então vai ter que se confirmar. Vai ter que se confirmar, senão não é Deus. E aí eu cheguei no outro dia, a gente gravou um podcast aqui, o PrimoCast, com um cara chamado Wilson Mateus. Ele é o 9º homem mais rico do Brasil. Dono do Grupo Mateus e tal. Gravou um podcast, falando de negócio. Terminou o podcast, aqui no bastidor. Aí chegou assim, botou a mão no meu ombro e falou, Thiago, a sua missão é falar de Deus para quem só está disposto a ouvir você. Aí eu comecei a chorar e falei, não acredito que isso está acontecendo, se confirmou, é isso, agora eu vou vender tudo. Agora já eu vou só sair pela rua falando de Deus. E aí eu peguei, aí eu comecei a refletir. Eu falei, quem que está disposto a me ouvir? E, poxa, as pessoas que são investidoras, as pessoas mais racionais, as pessoas que são mais duras na fé. E para acessar essas pessoas, eu preciso, de alguma forma, ter mais sucesso material também. Falei, então não preciso vender meu negócio, não. Eu preciso ser mais bem-sucedido no meu negócio. Né? Então eu entendi isso. Beleza. E aí tudo começou a acontecer muito rápido. E aí, de repente, fui dar uma palestra em Miami. E aí eu estava no elevador. E eu estava todo descabelado, né? Uma barba e tudo mais. Aí chegou a minha arquiteta. Era um evento de arquitetura que eu ia palestrar. E aí chegou a minha arquiteta. Eu falei, putz, Érica, como que eu faço, cara? Como que você fez o seu cabelo? Eu preciso de alguém para me ajudar. Aí ela falou, ele que fez. Eu falei, sério? Cara, você pode cortar meu cabelo, dar um jeito, fazer alguma coisa aqui? Ele falou, claro, agora. Aí fomos lá pro camarim. Aí pegou, começou a cortar o cabelo, fazer a barba, não sei o que lá. Ele falou, nossa, agora eu entendi por que eu vim para cá. Eu falei, como assim? Ele falou, eu escrevi um negócio e eu não sabia para que era, mas era para você. Agora eu tenho certeza, olha aqui. Ele escreveu no notas do iPhone. E tinha a data, tudo certinho. E estava escrito assim, em verdade vos digo, que só quem nascer da água e do Espírito poderá entrar no reino dos céus. E no elevador eu tinha me questionado, será que eu preciso me batizar? E ele pegou e me trouxe isso daqui. Eu falei, não acredito, porque eu nem sabia o que era batismo ainda. Mas eu, por observação, via que pessoas eram batizadas. Eu falei, será que eu preciso me batizar? De repente vem essa resposta diretamente de Deus para mim. Eu falei, então eu preciso me batizar. Aí eu cheguei lá para o Brunet, falei, Brunet, preciso te contar uma história. Lembra tudo aquilo que você falou? Então, aconteceu tudo isso. Aí eu falei, só que eu tenho uma dúvida. Por que demorou 8 dias para acontecer e não 7? Ele falou, porque Deus queria que você soubesse que ele existia, mas queria que você entendesse que ele faz no tempo dele, não no seu. Eu falei, caraca, beleza. Aí eu contei para essa história, falei do batismo, aí ele falou, vamos fazer uma oração. Aí ligou para um amigo que não me conhecia, no Chile, e aí ele pegou, fez uma oração ali junto comigo, e no meio dessa história, ele falou, Thiago, e aí isso eu tenho gravado, tá no meu celular, ele falando sobre como eu pedi para que Deus se comunicasse comigo. Exatamente a descrição de como eu pedi para Deus, isso tudo em áudio. E aí eu comecei a chorar de novo, eu tive certeza e convicção.